Muito bem, eu quero compartilhar com os meus amigos e amigas da Sala 57 a alegria de poder estar aqui nesta manhã. Quero agradecer ao nosso líder, o pastor Wagner Almeida, pelo carinho, a gentileza e a oportunidade que me dá de voltar a este ambiente que considero seguro do ponto de vista teológico e altamente aquecido pela ação contínua do Espírito Santo. Nesta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tem sido assim muito forte no meu coração nessa relação crescente com o Espírito Santo, que é a questão das funções essenciais do Espírito Santo. Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação contextualizada, com base bíblica, daquilo que nós chamamos de as ações ou funções essenciais do Espírito Santo. É importante que tenhamos presente que antes de falarmos ou para falarmos das funções do Espírito, é fundamental que nós mencionemos ou que tenhamos presente qual é a missão de Deus. E falando da missão de Deus, nós vamos abordar, a título de introdução, o que nós entendemos como a missão de cada pessoa, né, da divindade, chegando aí à pessoa do Espírito Santo. Não sei se você lembra, mas no final do ano passado, no último trimestre, nós tivemos a oportunidade de revisar na lição da escola sabatina. Para mim foi muito interessante aquilo. A questão da missão de Deus. Eu confesso aos irmãos que até ali eu confundia o que é a missão da igreja com a missão de Deus, mas isso é muito distinto e vamos destacar isso aqui para nós entendermos a questão das funções essenciais do Espírito Santo. Então, a primeira questão que fica para nós é: qual é a missão de Deus? Deus que se apresenta como um provedor do processo da salvação. Ele que, em função do pecado escolhido, o caminho do pecado escolhido pelo homem, é ele quem provê, é quem oferece a salvação. É ele quem assina, né, como provedor, o chamado plano da salvação. Então, a missão de Deus é proporcionar o máximo de felicidade aos seres criados. E quando eu falo de seres criados, é claro que nós estamos extrapolando a visão deste mundo, né? A visão global, a visão da Terra. Vamos olhar para todo o universo e todos aqueles seres que estão criados, muitos nós não conhecemos, não é? Não conhecemos, além da menção aos anjos, que são seres criados também, que servem, que estão junto de Deus, e mais aqueles que estão na Terra. Além desses, nós não conhecemos, mas que existem, né? Deus, como Criador, ele tem outros filhos, né, colocados no universo. Então, a missão de Deus é, especificamente, proporcionar o máximo de felicidade. Vejam que eu não estou dizendo o máximo de felicidade possível, porque para Deus tudo é possível, né? Deus é um ser que tem capacidade, né? É dele essa capacidade de proporcionar o máximo de felicidade para as suas criaturas. E quando nós nos reportamos aos seres humanos, nós que, por ação própria, escolhemos o pecado, é importante destacar que a função de Deus tem uma derivação, que é, no caso dos seres humanos, restituir, refazer a sua própria imagem em cada ser penitente.
cada um que reconhece a Deus como seu Salvador pessoal. Então, essa é a tarefa de Deus. Eu diria uma vertente da tarefa. Naquele conjunto de proporcionar o máximo de felicidade, a vertente é, sem sombra de dúvida, restituir a sua imagem, a imagem que foi perdida. Os irmãos vão lembrar lá de Gênesis 1, 26, quando Deus convida, 26, 27, que Deus convida os outros seres da divindade para construírem o homem à sua imagem e semelhança. E nós perdemos essa condição pela escolha do pecado. Então, agora, nesse propósito redentivo de Deus, a sua intenção, a vertente da sua missão é refazer a sua imagem em cada um de nós. E a missão de Deus, o Filho, né? A missão do Filho. A gente pode encontrar lá em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, verso 10, quando Jesus menciona, ele mesmo menciona, né? No final da visita à casa de Zaqueu, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Então, vejam, a missão de Jesus, de uma forma muito clara, muito tranquila, ele esclarece dizendo, em duas ações: vim buscar e salvar. Ele veio resgatar, ele veio trazer para perto de Deus aquele que saiu, aquele que fugiu por opção própria. Quando nós pecamos, né, nós nos distanciamos de Deus. Então, há necessidade dessa busca, desse resgate. Então, foi o que Jesus veio fazer: buscar e depois presentear cada um de nós por meio do Instituto da Graça com o que nós chamamos de salvação. A mais importante, né, das doutrinas bíblicas, a doutrina da salvação. E agora, no que tange ao Espírito, qual que é a missão do Espírito Santo? A gente tem uma revelação desse propósito, né, da missão do Espírito Santo lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, no verso 8, quando o próprio Jesus, ali nas instruções finais aos discípulos, eu diria as instruções que antecedem o seu martírio, o seu sacrifício, Jesus conversa com os discípulos e dizendo que o Espírito Santo, aquele que viria, que ele pediria ao Pai para que viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos dizer assim, o Espírito Santo tem uma missão com tríplice vertente: me convencer do pecado, né? Me levando à condição de arrependimento, né? Me mostrando, apertando, eu costumo dizer que o Espírito Santo aperta o meu coração e eu sou então sensibilizado, sou chamado a buscar o perdão de Deus por meio do arrependimento e da confissão dos meus pecados. Da justiça, né? Que Deus manifestou a sua ira por causa da justiça, né? Pelo pecado que nós cometemos no próprio Filho, né? E também do juízo. E aí vem ao encontro, né, do cerne da mensagem adventista, né, da tríplice mensagem, que começa dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Você e eu somos responsáveis por essa tarefa de apresentar ao mundo essa realidade da brevidade da volta de Jesus e da mudança, como se diz, um cataclisma está para acontecer, não só na Terra, mas de resto em todo o universo, porque o universo será reorganizado quando a Terra refeita, né, a Terra pós essa condição de pecado, será o que nós chamamos de a nova capital do universo, com a volta de Jesus e a manifestação do seu juízo. Muito bem, dito isto, a título de introdução, é importante que você tenha noção que toda a função chamada essencial, ela é a forma, é uma declaração
da forma como se cumpre uma missão, né? Então, o Espírito Santo, para cumprir a sua missão de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele, ele cumpre 4 funções essenciais e eu quero apresentar, como disse, contextualizando na Bíblia cada uma dessas funções. É a nossa tarefa desta manhã. A primeira, e eu vou didaticamente apresentar para que fique claro para você e para mim, a primeira das funções essenciais, que são atividades fundamentais para o cumprimento da missão, é esta aqui. A primeira função do Espírito Santo: testemunhar de Jesus Cristo. Tá bem? Fica gravado para você aí a primeira função essencial: testemunhar. E onde é que nós vamos encontrar o Espírito Santo? Testemunhando de Jesus Cristo. Na própria declaração do Senhor, eu convido você comigo, vou precisar que você consulte comigo a Bíblia nessa manhã. Então, Evangelho de São João, no capítulo 15, vamos ao verso 26, quando ele diz assim, São João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, e aqui o Consolador é o outro, no grego é paracleto, outro de mesma natureza, não é? Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, por isso que ele é chamado também de o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Jesus está o denominando, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o próprio Jesus Cristo está dizendo, quem dá testemunho, qual o papel da testemunha? A testemunha tem uma missão simples e clara como o céu, como o sol, que diz assim, declarar o que viu, o que ouviu, dizer o que sabe sobre o fato. Essa é a tarefa do Espírito Santo, é revelar quem é Jesus. Por isso, queridos, é muito importante que você e eu tenhamos presente sempre isso. É impossível termos a revelação de Jesus para este mundo sem antes conhecermos o Espírito Santo, porque é ele quem faz esse trabalho por nosso intermédio. É ele quem faz esse trabalho. Então é importante que esteja claro para você e para mim isso. O Espírito Santo é quem dá testemunha, quem revela quem é Jesus. E nisso, ele é o Consolador, Jesus falou, o outro Consolador, né? Então, ele é quem revela Jesus sendo um Consolador e também um intercessor. E aí eu quero convidar você a ir comigo lá no primeiro livro escrito do Novo Testamento, né? Escrito ali por volta do ano 58 da nossa era, o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, vamos ao verso 26. Romanos 8, 26, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então ele reconhece esse estado nosso, né, de fraqueza, que não é para sempre, porque é uma promessa, não é, de Deus nos levar de volta à condição edênica. Mas diz assim, esse Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, ou não sabemos orar como convém, diz ele. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, querido, sendo o Espírito Santo hoje, e há quase 2000 anos, né? Então, lembremos-nos que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, 10 dias depois da sua assunção, né, aos céus, o seu retorno aos céus, para entrar no ambiente do santuário
celestial, onde hoje, desde 1844, ele realiza o trabalho de intercessão no Santíssimo, no Santo dos Santos, não é? O Espírito Santo aqui na Terra dá início ao que nós chamamos da sua dispensação. Nós vivemos hoje a dispensação do Espírito Santo, não é? Então, nesse papel, estando conosco, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é a figura do Deus conosco. Não é? Então, é ele quem cumpre. Ele não substitui o papel da intercessão que Jesus faz nos céus. A intercessão de Jesus tem a ver com o mérito dos nossos pedidos. E a intercessão do Espírito aqui na Terra tem relação com a forma dos nossos pedidos. É ele quem transforma a minha oração imperfeita, porque eu não sei como orar. É ele quem transforma, é quem dá o formato, é quem traduz para a linguagem espiritual, para a linguagem celestial, para a frequência divina. É o Espírito Santo quem traduz, né? Como ele diz assim, com gemidos inexprimíveis, a minha prece, a minha intercessão, a minha imprecação, porque é ele quem intercede. Então, é dessa forma que ele vai testemunhando de Jesus. E você e eu, quando nos autoimpomos, quando aceitamos a tarefa, o grande comissionamento dado por Jesus, do ide, né? De fazer discípulos, quando nós estamos empoderados, é porque o Espírito Santo nos dotou de capacitação. Vejam que lá em João, no capítulo 15, nós lemos o verso 26, né? Mas no verso 27, Jesus, de uma forma muito clara, ele diz que nós também temos, né, a tarefa agregada de testemunhar dele. Né? Quando ele diz, você pode olhar comigo lá, João 15, 27, assim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ele está falando ali para os discípulos, né? Nós que somos a igreja que recebeu a herança dos santos apóstolos, nós somos uma igreja apostólica, né? Nós somos uma igreja apostólica. Então, toda a verdade que nós encontramos no cânon sagrado, nas Sagradas Escrituras, elas foram entregues por Jesus, que o Espírito Santo revelou a homens e mulheres santos que escreveram, né? E nós somos herdeiros disso. E quando nós saímos ao mundo para entregar essas mensagens, essas verdades, nós o fazemos em nome de Jesus, mas inspirados, impelidos, conduzidos pelo Santo Espírito de Deus. É nessa condição que nós também somos cooperadores do Espírito Santo na tarefa de testemunhar de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira das funções essenciais do Espírito Santo. A segunda, querido, é essa daqui: revelar a verdade. Este é o papel, eu diria, é a função, a outra função essencial do Espírito Santo: revelar a verdade. Onde é que nós encontramos amparo para esta visão, para esta colocação? Também no Evangelho de São João, no capítulo 16, você vai ver comigo que além do capítulo 15, 26, que Jesus o denomina como Espírito da Verdade, ele, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, ele também diz isso, falando assim: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele menciona aqui, João 15, 26, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo é o guia da verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, esse texto ressalta e destaca o papel de Jesus como o nosso guia, na verdade,
mas também confirma a sua condição de testemunha, porque ele vai falar de tudo que ele tiver ouvido. Ele dá a entender que o Espírito Santo ele não é um gerador, ele não tem iniciativa nas ideias em si próprio, mas ele reproduz o que no concerto da divindade foi estabelecido para o plano da salvação. E ele cumpre aquilo que lhe é devido. É interessante destacar o ambiente da Sala 57, um ambiente que vai ao encontro daquilo que é, e não podia ser diferente, daquilo que a igreja prega. Eu fiz questão de destacar que a sala é um ambiente seguro sob o ponto de vista bíblico-doutrinário, né, que é o que é apresentado aqui. É interessante destacar que, ao fomentar essa busca que nós todos devemos ter de modo sistemático e crescente na direção do Espírito Santo, o que é destacado é que o Espírito Santo não é aquela figura divina que busca protagonismo. Não há essa intenção. O Espírito Santo deve ser entendido como o Deus dos bastidores, aquele que trabalha de modo discreto. É a revelação discreta de Deus que tem o propósito maior de dar luz, de dar foco à pessoa de Jesus. Eu acho que nós tivemos um problema aqui. Voltamos, né? Fiquei com a impressão que tivemos um problema. Muito bem. Então, o Espírito Santo é aquele que dá luz, que põe foco em Jesus Cristo. Então, ele não está interessado nesse mundo em buscar o protagonismo para si próprio. O Espírito Santo não está passando uma temporada na Terra, uma temporada de mais ou menos 2000 anos. Não. Ele veio com a finalidade de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nisso ele cumpre funções que nós estamos apresentando aqui, funções consideradas essenciais. A primeira delas, testemunhar da pessoa de Cristo. O foco é Jesus, não é ele. Mas sem ele, o Espírito Santo, não há como chegar a Jesus. É isso que precisa ficar claro para nós e evidente. Num segundo momento, a sua tarefa é revelar a verdade. Por que, irmão Hélio? Porque a verdade, desde os céus, ela foi jogada por terra. Quando Lúcifer, com os anjos que foram seus cúmplices e posteriormente foram expulsos, e definitivamente expulsos dos céus, com o cumprimento da missão de Jesus aqui na terra, Lúcifer apresentou algo que a gente chama de notícia falsa a respeito de Deus. Né? Ali surgiu a primeira fake news, né? na história da humanidade, dizendo que Deus é arbitrário, dono de uma lei impossível de ser observada. Não é? Então, essa verdade precisa ser restaurada. Nós somos parte desse processo. Mas o epicentro, a origem dessa revelação da verdade, ela vem da pessoa do Espírito Santo. Porque o mundo que nós andamos é um mundo que anda em trevas, e a verdade que é revelada aqui não é a verdade acadêmica, a verdade filosófica, é a verdade que apresenta a Deus como a verdade, ao Filho, ao Deus Pai como a verdade, ao Deus Filho como a verdade, ao próprio Espírito Santo como a verdade, declarada nessa palavra, a palavra de Deus como a verdade e os seus mandamentos. Então, nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós devemos andar pelo mundo com esse conceito muito claro, porque nós não temos a verdade. Não há ser criado neste universo que seja detentor da verdade. A verdade, ela está à nossa disposição. Aqui está a verdade. E é essa verdade que nós devemos apresentar. E a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho para levar ao Pai. Quando ele mesmo se auto-identifica como Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz ele.
eu e o Pai somos um só. Então é importante que nós tenhamos consciência e a revelação do papel que faz o Espírito Santo. E aqui eu volto quando ele diz a verdade divina como uma das revelações do Espírito Santo e a convicção do que é o pecado. Ninguém vai conhecer o que é pecado se não for pela pessoa do Espírito Santo. E aquilo que eu faço, e que muitas vezes não reconheço, aquilo é uma realidade. E eu não tenho o êxito, eu não terei o êxito de alcançar arrependimento para essa verdade se isso não for revelado pelo Espírito Santo. Quando você e eu nos entristecemos pelos atos, pelos nossos maus feitos, quando nós nos sentimos tristes pelo que nós fizemos, é sinal que o arrependimento nos tomou. E um homem arrependido, ele abandona aquela velha prática. E aí ele corre para dizer a Deus, para confessar, para dizer detalhadamente as circunstâncias que o levaram e o que de fato ele fez. E revelando essa tristeza, então Deus concede aquilo que nós mais precisamos. A maior necessidade do homem não é a comida, não é a bebida, não é a beleza, não é a inteligência, não é o dinheiro. O que nós mais precisamos é do perdão de Deus, porque sem o perdão nós não alcançaremos o passaporte para a entrada na Cidade Santa. O plano da salvação não se manifestará em nós. Então, o arrependimento é parte desse processo, a confissão também. E quem que me revela isso? É o Espírito Santo. Ele como agente primaz da verdade. É importante que tenhamos isso muito claro para nós. E aí eu passo a apresentar a terceira função essencial do Espírito, que é equipar e utilizar a igreja. Equipar e utilizar a igreja como a terceira função essencial conduzida pelo Santo Espírito de Deus. E aí eu quero convidar você a ir comigo lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos confirmar essa ideia do Espírito Santo como aquele que equipa, vamos ver como que ele equipa a igreja para o cumprimento da sua missão. 1 Coríntios 12, vamos ler dos versos 7 ao 11. 7 ao 11. A minha versão diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. No verso 9 diz: a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Interessante, né? E para que a Igreja de Deus possa cumprir a sua missão, nós vamos ver aqui a revelação inspirada, o que o próprio Espírito disse da Igreja, né? Como ele define a Igreja. É interessante que ele, de forma discricionária, ou seja, por iniciativa própria, segundo a sua própria vontade, segundo a sua visão de soberania, o Espírito distribui a cada um. Eu, às vezes, quando estou na classe Novo Tempo, que é o ambiente
que nós ajudamos a conduzir aqui, evangelizando os amigos da igreja, eu costumo dizer assim, que não adianta eu escrever uma carta ou mandar um requerimento para o Espírito Santo dizendo, olha, eu gostaria de ter o dom da música, a capacidade de ensinar, eu gostaria de... Isso é o dom, a dotação espiritual, a capacitação para o cumprimento da missão é dada pelo Espírito Santo. Vem da sua autonomia. Ele é um agente, é uma pessoa, é um agente, portanto, ele pensa, ele sente, né? Ele decide, ele tem inteligência, tem vontade, e ele estabelece a cada um segundo o que lhe apraz. E do somatório desses dons, dessas capacitações especiais, nós temos o seu conjunto, que é a Igreja de Deus, né? A igreja instruída, equipada, preparada para o cumprimento da missão. Há ainda um outro texto que corrobora isso que nós estamos dizendo, lá em Efésios, no capítulo 4, eu convido você a procurar comigo, Efésios 4, os versos 3 e 4, quando ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, ele diz assim, nós, quando unimos os talentos que o Espírito nos dá, nós nos tornamos um só corpo. É o corpo de Cristo. Então, vejam que a mobilidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e Jesus é o cabeça desse corpo, não é? A mobilidade, esse dinamismo é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso que um dos lemas da sala, né, é estamos em movimento. Quer dizer, uma estrutura que é usada pelo Espírito, ela não morre, né, porque ela está sempre em movimento. A vitalidade nela. Me chama a atenção, aqui um parênteses, há muitos pedidos aqui no chat, né? Então, logo no início, assim que nós entramos, hoje, uma irmã colocou assim, orem por mim, pontinhos, pontinhos, sem forças. Não sei se ela ainda está acompanhando aqui o nosso programa, mas eu fiquei imaginando assim, está aí a necessidade de nós todos, né? Então, para que o dínamo, né, que significa o motor, para que haja força motriz, para que haja movimento, há necessidade da ação do Espírito Santo. E é ele quem nos equipa, é ele quem prepara a igreja para o cumprimento desta missão. Eu quero fazer menção aqui ao livro da escritora adventista Ellen White, Atos dos Apóstolos, a página 9, onde ela recebeu do Espírito Santo, portanto, a definição não é dela, é do Espírito Santo. Ela apenas foi a condutora, foi quem, por palavras humanas, traduziu para nós a melhor e mais completa definição do que é a igreja. Então, como é que o Espírito Santo trabalha na equipagem e na utilização da igreja para o bom propósito da mensagem da salvação? Diz ela assim, aspas, a igreja é o instrumento. Ela não diz que é um instrumento. Ela diz que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Você compreende isso? Então, não é a igreja que salva, irmão. A igreja é um instrumento. Lembremos-nos que Jesus veio buscar e salvar. Por isso que eu fiz questão de, no início, destacar a missão das pessoas da Trindade, ok? Ou da divindade, como nós adventistas dizemos. Mas não está errado falar em Trindade. Enfim, buscar e salvar é missão de Jesus.
Nós, como igreja, nós somos instrumentos. Então, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Diz ela ainda, foi organizada para servir. Então, o serviço é a atividade a qual a igreja se dedica, né? Todas aquelas vertentes, assistência social, né? O trabalho da pregação do evangelho, todas as vertentes que a igreja, a área de saúde, a área educacional, tudo visa a prestação de serviço. Por isso a igreja tem que ser uma estrutura organizada para atrair as pessoas num mundo esculhambado, perdão a palavra, mas o mundo vive de modo esculhambado. A igreja, ela é um instrumento que chama atenção pela sua organização, pelo seu propósito, pela sua visão de futuro. Compreende isso? Ela foi organizada para servir. E aí sim vem a sua missão. A sua missão é levar o evangelho ao mundo. Então, esse é o meu papel. Eu sou o cooperador de Deus. Deus, como provedor da salvação, ele quer recompor a sua formosa imagem em mim, que estou afetado pelo pecado, e quer me conceder, depois de salvo, o máximo de felicidade, até onde ele julgar conveniente. Certo? Jesus, neste processo, a tarefa dele é me buscar e me salvar para a eternidade. Jesus é, portanto, o produtor da salvação. Se o Pai é o provedor, é quem assina o plano, Jesus é aquele que coloca a mão na massa, é o executor. Ele entregou a própria vida para cumprir a missão de buscar e salvar o ser humano. E, nesse sentido, o Espírito Santo, ao me convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele é o promotor da salvação. E como é que ele faz isso? Ele equipa e utiliza a igreja. Ele concede os dons. Faz de nós todos, na diversidade, ele busca unidade. Ele quer unidade, ele não quer uniformidade. Ele quer que nas nossas diferenças de personalidade, de visão de mundo, eu diria da cosmovisão, ele quer fazer de nós todos um. Esse é o grande propósito do Espírito Santo quando nós falamos na sua função essencial de equipar e utilizar a igreja. E, por fim, a quarta e derradeira função essencial, aqui está, santificar o corpo. É o Espírito Santo, e não eu, por melhor que seja a minha vontade, não você, por maior que seja a sua consagração, que logramos êxito em sair da corrente desse mundo para nos tornarmos santos, mas é o Espírito Santo quem faz isso, santificando o corpo. Então, tornar o homem mais parecido com Jesus, transformando-o de dentro para fora. A lição da escola sabatina da semana passada foi isso, né? De dentro para fora. É a transformação que o Espírito Santo faz. Não é aquela que, tal qual um ator ou uma atriz, nós poderíamos fazer, né? Aquela representação. É aquilo que os seus olhos veem em mim. Alguém que pode ter aparência de piedade, aparência de penitência, mas, na verdade, é um grande enganador. Né? Pode ser um lobo travestido de cordeiro, mas o Espírito, quando vai santificar a você e a mim, ele muda, ele começa mudando de dentro. Ele começa reclamando a ocupação do trono que é dele. E eu faço
eu apresento essa região aqui do lobo ou do lóbulo frontal, porque é aqui, segundo a visão do Oriente, que está o nosso coração. Jesus, quando fala assim, é do coração humano que procedem todos os pensamentos, as más intenções, é daqui. Ele diz isso para um coração cujo trono não é ocupado pelo seu espírito, que é quem me convence. De novo eu digo, do pecado, da justiça e do juízo, como missão do Espírito Santo. Então ele precisa ocupar esse espaço. E como é que eu entendo isso? De onde é que como é que eu chego a essa conclusão desse papel do Espírito Santo, que é obra de uma vida inteira? A santificação nesse processo de me transformar mais parecido com Jesus, mais do jeito de Jesus, usando os gestos de Jesus, o pensamento de Jesus, a iluminação de Jesus, para que eu tenha a condição de atrair este mundo que está nas trevas, é necessário que o Espírito Santo me use e me ocupe. E o texto bíblico, na mensagem de Paulo, eu convido você a ir comigo, lá em 2 aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você e eu estamos escolhidos para a salvação. Deus não destinou apenas uma parte. Não é verdade que alguns estão predestinados para a salvação. Isso não é verdade. Nunca foi. Deus usou uma estratégia de selecionar um povo para cumprir essa missão. Esse povo abriu mão. E logo, essa missão passou para todos nós, para pretos, brancos, amarelos, vermelhos, cultos ou incultos, ricos ou pobres. A salvação é um presente para nós todos, pela santificação do Espírito. Aqui está. E fé na verdade. Então vejam, o Espírito Santo trabalhando pela santificação e fé na verdade, e aí eu volto lá em 1 6, verso 19, muito conhecido, né? Verso nosso que diz assim, Paulo falando aos crentes em Corinto, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós, enquanto cristãos, como filhos de Deus, nós somos dependentes do Senhor. O pastor Ideraldo comentava logo no início a questão da dependência de Deus. E é daí, irmãos, quando eu reconheço a minha dependência, é daí que eu ganho poder na obediência. Não existe. Deixa eu falar para você aqui. Não existe obediência legítima se antes você e eu não fomos dependentes do Senhor. Porque até para obedecer, para fazer a sua vontade, para fazer da vontade de Deus a minha, é absolutamente necessário que nós tenhamos a noção de dependência no Senhor. É daí que vem uma expressão muito usada lá no Antigo Testamento e que Jesus, de forma muito clara, ao longo do Novo Testamento, ele apresenta, era a essência da sua mensagem: temor do Senhor. Veja que na mensagem, na primeira mensagem angélica, nós somos estimulados. João viu um anjo passando pelo meio dos céus, dando a ideia da globalidade dessa mensagem, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. A primeira ação da mensagem, da primeira mensagem angélica é: temei
a Deus? Como que eu vou temer a Deus se eu não conhecer o Espírito? Como que eu vou ser obediente a Deus se eu não aprender a depender dele? Fala para mim. Você, a essa altura, pode perguntar assim: irmão, para que tudo isso? Qual é a finalidade dessa teoria que o senhor está apresentando? Bom, eu vou te dizer. Se você não conhecer, se você e eu não conhecemos o que as Escrituras dizem a respeito desta pessoa, que é Deus, que está entre nós, que faz um trabalho discreto, mas que nós podemos ver pelos frutos, não é? E eu digo frutos no plural, mas o correto é pelo seu fruto, pelo seu resultado, segundo está lá em Gálatas 5:22. Aqueles gomos indicam o fruto do Espírito. Quando eu conheço isso tudo, eu tenho consciência, a minha vida se torna diferente, porque eu quero me apropriar do poder que Ele quer me conceder, para que eu sinta o cumprimento dessas funções na minha vida. Agora, queridos, você não vai receber, você não vai entender, eu não vou entender, se eu não cumprir quase que um mandamento que está lá em Lucas 11:3, que é quase eu diria quase não vou dizer um chavão, mas é a ideia, a força da classe. Aqui da classe ou da sala 57, está lá em Lucas 11:13, quando Jesus incita, quando Jesus estimula, quando Jesus apela para cada um de nós a orarmos e a orarmos do jeito certo, pedindo a coisa certa. Depois da exaltação do Pai, depois de reconhecer a Deus, a quem realmente Ele é, e me colocar a mim mesmo no meu lugar como criatura, o primeiro pedido que eu devo fazer a Deus é esse. Lucas 11:13, quando ele diz: Ora, ora se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Só não tem o Espírito Santo quem não quer. A Igreja de Deus, queridos, precisa de uma geração que nasça no reino de Deus como discípulo, sim, mas com esse conceito muito claro da minha necessidade diária do batismo do Espírito Santo. Hoje não é o caso, não é o momento. Eu teria aqui condição de apresentar inúmeras oportunidades em que, de forma muito clara, eu tenho percebido a ação do Espírito Santo na minha experiência com Deus. De forma muito clara. Impossíveis acontecendo por causa da ação do Espírito Santo. Você sabe que, como servidor público, eu sou levado muitas vezes, por questão funcional, a buscar o contato com a autoridade para prestar aí o assessoramento. Mas como é difícil, você tem que marcar tempo, agenda. Existem milhares de pessoas que ficam entre você e a autoridade. É muito complicado. E aí eu comparo com essa realidade da nossa vida espiritual. Aliás, é a única vida que nós devemos ter. A única vida que um cristão deveria ter é a espiritual. Um vertente profissional, com a vertente familiar, com a vertente social. Perfeito. Mas a vida do cristão é a vida no espírito. Assim deveria ser.
não é? E, enfim, você tem à sua disposição o Espírito Santo que está ali para atender você. Você vai pedir uma dose adicional. Você vai pedir plenitude no batismo, para que você possa fazer as obras que o Pai te designou, segundo a capacitação que você recebeu. É isso. E você vai ficar impressionado com aquilo que o Espírito pode fazer. Jesus falou assim, ó, vocês, se tiverem fé, poderão fazer coisas iguais ou maiores que aquelas que eu faço. Mas é preciso o aporte do Espírito Santo, que é ele quem me capacita. Eu dizia que a igreja precisa, queridos, precisa de uma geração que entenda o papel do Espírito Santo. Não só entenda, não fique no campo das ideias, do conhecimento teórico, mas que aceite a viver na prática as ofertas do Espírito. Nós precisamos viver com paciência, porque a paciência é a característica dos santos dos últimos dias. Nós somos a geração que está destinada a caminhar para a conclusão da pregação do Evangelho neste mundo. E aí eu quero concluir a reflexão dessa manhã trazendo aqui ao seu conhecimento um texto que já andou aqui pela sala, que está à página 47, no quarto parágrafo de uma meditação matinal conhecida como Este Dia com Deus, em que a serva do Senhor diz assim, aspas, os concílios do céu estão olhando para vós que pretendeis ter aceito a Cristo como vosso Salvador pessoal. Veja bem, o Salvador é pessoal. É importante ir à igreja? É importante a adoração coletiva? É sim. Mas lembre-se que Jesus quer ter uma relação pessoal contigo e comigo, por meio do seu Santo Espírito. Diz ela no prosseguimento, a fim de ver que tornais conhecida a salvação de Deus aos que se acham em trevas. Quer dizer assim, ó, nós devemos nos identificar como tições incandescentes, tochas incandescentes, andando nas trevas de um mundo perdido, apresentando a Jesus como a única solução para o mundo, para este mundo perdido. Andando nas trevas para indicar quem é a luz. Como é que eu faço isso, se não for por meio do Espírito Santo? Estão olhando para ver que estáis tornando conhecido o significado da dispensação do Espírito Santo, a partir do Pentecostes até a consumação do século. Nós estamos sob a dispensação do Espírito. Como através da operação desse instrumento divino, as mentes dos homens, corrompidas e maculadas pelo pecado, podem perder o encanto pelas mentiras e apresentações de Satanás, volvendo-se para Cristo como sua única esperança e seu, de novo, Salvador pessoal. Que maravilha! Eu queria tanto que Deus te abençoasse. Eu queria tanto que o Senhor também a mim me abençoasse. Que o seu Santo Espírito abrisse os nossos olhos para essa realidade da sua presença entre nós e da disposição, a maior disposição da divindade, que é de conceder a cada um de nós o poder que está à disposição, o poder que é o ativo do Espírito Santo. E ele o concede a cada um de nós quando nós pedimos. Essa, queridos, é a única oração, ou uma das únicas orações, que ele jamais dirá não.
que você está buscando o poder dele para fazer a obra que é dele. Lembremos-nos, nós somos cooperadores dos céus, nessa tarefa de resgatar um mundo impenitente para o seu Senhor, testemunhando quem é Cristo. Lembre-se, ao testemunhar quem é Cristo, ou quem Cristo é, sendo testemunha de Jesus, nós estamos indo ao encontro da segunda característica da igreja verdadeira de Deus, aquela lá de Apocalipse 12, 17, aquela que é remanescente, aquela que é hoje militante, mas que daqui a pouco passará a condição de triunfante, aquela igreja que é perseguida, aquela que tem como característica guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Esse testemunho que é o espírito da profecia, o espírito que concede a visão profética. Eu quero, ao terminar, orar com você, pedindo a Deus que cumpra o propósito de abrir os meus olhos para essa realidade, para que sejamos prontos para cumprir a missão antes que venha Jesus a este mundo, estabelecendo uma nova realidade. Realidade essa que nós todos estamos esperando. Por favor, ore comigo, pense em Deus. Amado Senhor, ao concluirmos a reflexão desta manhã, eu quero agradecer a tua bondade de impressionar a todos nós com teu santo e bom Espírito, que é o grande motivo da existência desse movimento, a Sala 57, que quer caminhar para o centro da tua vontade, exaltando a pessoa de Cristo por meio do seu Espírito Santo, que está desejoso de dotar cada um de nós com o seu principal ativo, que é o poder. Que nós todos, ao sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que sejamos alcançados, que possamos identificar o exercício das funções essenciais desse Deus discreto, mas ativo, persistente, insistente, para que nós ouçamos a sua voz e o aceitemos em nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres empoderados, para que, ao andarmos nas trevas desse mundo, não para nos contaminarmos com ela, mas para sermos arautos de uma verdade que é impopular, que não desperta apetite no homem natural, mas que, como tochas incandescentes, possamos nós apontar para a luz maior, que é Jesus, o nosso Salvador, que muito em breve virá a este mundo para o cumprimento dessa promessa tão aguardada por nós, que é fazer novas todas as coisas. Que cada amigo, cada amiga, cada adorador desta manhã, irmanados no Espírito de Jesus, na comunhão dos santos, sejamos fortalecidos como um muro, sendo nós os tijolos, que sintamos a argamassa do Espírito Santo, mantendo-nos unidos uns aos outros, e que com este poder tenhamos as melhores condições de dar um testemunho favorável a respeito daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por favor, ó Deus, guarda no nosso coração a tua palavra, para que não pequemos contra ti, ao contrário, para que honremos e glorifiquemos o teu nome. E é com esse propósito que eu oro junto com os meus irmãos e minhas irmãs, com toda a dependência,
santa humildade, reconhecimento de nossa indignidade e no nome daquele por quem haveremos de ser salvo, o Senhor Jesus Cristo, e nós todos dizemos amém, amém, graças a Deus. Muito bom dia. Bom dia, meu querido. Sabe quando o senhor estava falando aqui, e trazendo a mensagem? Eu, como eu disse, o Espírito ele trabalha em cada um de nós, né? E ele vai abrindo o nosso conhecimento, né? E eu fiquei imaginando aqui, só falando sobre a unidade, né, da igreja, né? E talvez assim, na minha mente veio o seguinte pensamento. Nós olhamos para a Bíblia. E a Bíblia tem a sua unidade porque o Espírito ele guiou, né? Cada etapa, nós cremos ali que ele conduziu todo esse processo, né? E quando nós Verdade. olhamos para a igreja, essa diversidade de dons que a igreja tem, uns cantam, uns pregam, outros são aptos aí, essa variedade de dons que a própria palavra diz. Mas se não houver o Espírito, a igreja não vai chegar à unidade, né? E Uhum, quando nós não chegamos à unidade, nós falhamos nisso aí que o irmão colocou, né? Que é esse fato de ser esse farol, de ser essa luz. Porque as pessoas olham para nós, né? E nós estamos, de certa forma, falando uma coisa, mas refletindo outra. uhum. Então, e eu fiquei imaginando assim, nós olhamos a Bíblia e o mundo reconhece como um livro inspirado, porque ela tem unidade, e essa unidade foi possível porque o Espírito conduziu. Então, para que esta igreja alcance esta unidade, só é possível, e aqui eu vou dizer, né, se todos tiverem nesse propósito dessa busca aqui, né? Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu estou falando aí, eu fui refletindo, e essa foi a forma que o Espírito trabalhou no meu coração, né, e Amém. fez chegar ao entendimento daquilo que o senhor estava falando. Eu creio que se a gente abrisse aqui vários dos irmãos, talvez o Espírito trabalhou para que eles entendessem de outra forma, mas o senhor foi usado por ele aqui e nós queremos louvar a Deus por isso. Amém. Pastor, eu agradeço a oportunidade. Eu queria fazer, em função do seu comentário, apenas um adendo, um comentário adicional, dizendo o seguinte: quando a gente entra, e esse é um tema explorado, o pastor Wagner explora muito bem isso aqui na fala, quando a gente entra no santuário, no lugar santo, nós temos à esquerda o, a menorá, também conhecido como candelabro. Durante muito tempo na minha vida, eu imaginei que ele fosse o símbolo do Espírito Santo. E algumas vezes aqui, falando hoje, eu mencionei a figura do Espírito Santo como o Deus dos bastidores. Quando eu olho para aquele símbolo, o menorá, eu preciso entender, e os sacerdotes tinham a tarefa de mantê-lo aceso, as chamas acesa. As chamas são a representação de Jesus, que é a luz do mundo. Mas Jesus, como luz do mundo, ele só pode ser conhecido se houver azeite naquela estrutura, que é o Espírito Santo. E aí, quando o Senhor une essas figuras, esses emblemas, essas alegorias, o Senhor vê ali a igreja. Então, eu enxergo ali a igreja. A igreja, ela só pode refletir a luz de Cristo se ela estiver plena do Espírito Santo. Essa é a figura que nós devemos levar. Por isso que a igreja precisa ser esse instrumento que busque, que apele desesperadamente para ser cheia do Espírito, para que ela tenha então condições de cumprir a sua missão. Esse é o entendimento. Amém. Esse é, como diz o meu amigo aqui, Pastor Wagner, né? Esse é um alimento sólido, né? Um alimento sólido. A gente
a gente se enche aqui, alimento sólido e saudável. Vou reforçar aqui, né? Além de sólido, esse é um alimento saudável. Noel, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. E em nome da Sala 57, alguns já até escreveram aqui, ó, te amo, irmão Hélio, né? Mas olha, Também com é, nós, vocês. nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque o irmão Hélio existe. Muito obrigado, igualmente, e eu desejo que os irmãos tenham um grande dia de preparação na presença do Senhor. Minha saudação a todos. Bom dia. Queridos, eu vou dizer assim, como isso é importante para a nossa vida. Como isso é importante para a nossa vida, né? Às vezes a gente é, não tem até mesmo esse tempo, né? Às vezes de buscar, de aprofundar em um assunto, né? Mas aí nós viemos, né? Chegamos a um encontro como esse e alguém foi lá, se aprofundou no assunto, buscou e agora nós somos alimentados, né? E que coisa maravilhosa, né, irmão Luciano? Como isso é tremendo, né? Como que como somos abençoados. Por isso, olha, eu faço esse apelo a você. Eu sei que praticamente todos os que estão aqui, que estão acompanhando no YouTube, aqui no Zoom, já são divulgadores deste movimento da Sala 57, mas talvez tenha alguém que está acompanhando hoje aí e você não tem sido um divulgador deste movimento. E deixa eu fazer um apelo para você, tá? Se torne um divulgador deste movimento, aí nos grupos que você participa, na tua igreja, na tua família. Queridos, é essa missão, é esse o chamado, como nós vimos aqui, olha, o nosso chamado, o Gedinei está colocando aqui, nos lembrando, né? É esse ministério, o ministério desaguar, levar para outros, trazer outros para também serem alimentados, receberem esse alimento sólido da palavra de Deus, né? Para que nós entendamos cada dia mais o papel do Espírito Santo, o papel e o trabalho da pessoa de Jesus Cristo, né? Como Deus move todas as peças para trabalhar em prol da nossa salvação, viu? Então, esse é o apelo aqui, né? Seja um divulgador deste movimento, né? Use a estrutura que você tem, as ferramentas que Deus colocou à tua disposição para que nós tenhamos mais pessoas cada dia se unindo aqui a este grupo com esse propósito, né, de aprendermos ainda mais. Muito bom, queridos. Vamos avançar. Enquanto você está aí, eu estou aqui nos bastidores trabalhando e busco uma coisa para cá, resolve outra coisa para lá e a coisa vai avançando. E tem um nome de uma coisa que está me incomodando muito, sabe? A questão da inteligência artificial. Hoje nós vamos parar com isso, né? Aonde isso vai dar se Jesus não voltar? Confesso que eu tenho ficado meio assombrado com algumas coisas que eu tenho visto. E vou compartilhar uma delas com vocês, que eu me deparei com a cena e falei assim, Jesus precisa voltar logo, né? Dá uma olhadinha nisso aqui. E o que isso lhe causa? Que sensação você tem quando você vê umas imagens dessas, né? Máquinas
substituindo o ser humano. Robôs humanoides. A gente só via isso em filme. Só que está se tornando realidade. A artificialidade dessas máquinas não me incomoda muito. Porque eu sei que Deus está sob controle. E aí o Del disse, é simplesmente assustador isso, né? É. Mas o que mais tem me impressionado, além dessa questão da inteligência artificial, dessa maquinaria louca, é a religião artificial. É o culto artificial. É o estudo da Bíblia artificial. É a fé artificial. Isso tem me incomodado muito. Uma religião sem essência. Um ativismo religioso descontrolado. Às vezes eu fico olhando as promessas da Bíblia e eu sou levado a pensar que nós temos que manter firme nossas certezas e as convicções que o Senhor colocou em nosso coração, porque foi Ele quem prometeu. E quando Deus promete, Ele nunca falha. O que Deus prometeu, irmãos, Ele sempre cumpriu. Deus nunca recuou, nem avançou, nem foi para a esquerda, nem foi. A palavra dele é cumprida exatamente como Ele disse. Então, olhando para esse cenário dessas máquinas quase que humanas, e aquilo ali é só o início de uma tecnologia, imagina quando essa tecnologia se tornar de fato apurada, o que vai ser esse mundo? O que vai ser esse mundo se Jesus não voltar? Você imagina entrar em um banco e o caixa do banco ser um robô falando com você, vestido de ser humano? Imagina um médico operando você e uma máquina operando você. Imagina o motorista do Uber, uma máquina conversando com você. Aonde nós vamos parar com isso? Tudo é artificial, né? No seu Facebook tem 5.000 amigos. Amigos. É até engraçado dizer que eles são amigos, né? Alguns de fato são, outros apenas figuram no universo fictício, imaginário, de sorrisos calculados, de fotos produzidas, de frases de efeito, tudo muito artificial, né? Nós temos que buscar de fato uma religião essencial, irmãos. O Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que eu sou um deles, mas tenho procurado ser, tenho procurado ensinar alguma coisa nesse sentido, muito embora seja, como o pastor Ivo disse, o mais dependente, o mais carente disso, né? Paulo disse que ele era o principal dos necessitados sobre a face da terra. Extraordinário isso. E eu realmente creio nessas coisas de forma muito intensa. Quando você vê esse vídeo, Verônica, irmão Jorge, Neuci, Jorge e pastor Aliomar, o que vem no coração da gente? Imagina o futuro, irmãos. Imagina o futuro. Eu quero que você veja isso de novo.
E quando forem máquinas feitas para matar, em Denis Machado, e quando forem máquinas feitas para matar, que não têm sentimento, que não chora, que são programadas para executar e ponto final, farão a sua tarefa. E quando for assim? Que o Hélio pregou hoje, irmão, se torna muito mais evidente do que qualquer outra coisa a necessidade de buscarmos o Espírito Santo e colocarmos a nossa vida sobre o controle de Deus, porque nós estamos vivendo a pior fase da humanidade, isso não tem a menor dúvida nisso. Não tem a menor dúvida, a menor dúvida. E eu confesso para vocês que quando eu vi esse vídeo, meu coração gelou, sabe? Deu um negócio na barriga. Eu falei, meu Deus do céu. É o ser humano querendo ser Deus, né? É o ser humano querendo ser Deus. Literalmente o desejo de Satanás invadindo o coração humano e o homem se colocando na posição de Deus. Satanás desejou ser igual a Deus, ter um trono acima do trono de Deus. Nós estamos vendo isso se repetir na história da humanidade de maneira bastante clara, onde tudo é artificial. Deixa eu perguntar para você essa manhã. Você está aqui na sala há quanto tempo? É artificial o seu processo? Você está vendo uma questão essencial. Você vive uma transformação, você vive uma inspiração, você vive um reavivamento. É possível, através dessa pessoa linda que o Hélio mais uma vez estudou em outros sentidos, né, aplicando de forma bíblica as funções do Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa pensar no tempo em que nós estamos vivendo, com muita especificidade. Esse vídeo me deixou muito pensativo. Bom, tem algum tempo já que eu não faço com vocês a oração do santuário, né? Bastante tempo. E eu vou me deter em orar com vocês hoje, esta oração. E nesta oração eu vou pedir para que Deus tire toda a artificialidade de nós. Em cada lugar de adoração do santuário, em cada lugar desse em que nós vamos refletir na oração, eu vou realmente orar para que Deus não permita que eu tenha uma religião de plástico, uma inteligência artificial, uma fé artificial, uma ida à igreja artificial, sabe? Eu preciso experimentar aquilo que está na Bíblia, vida com experiência, sabe? E eu vou clamar pela nação da madrugada que a gente compreenda isso. É, algumas coisas me chamam muita atenção e eu vou abrir meu coração para vocês. Você sabe que de vez em quando eu abro, né, o coração para vocês. Me preocupo muito em não provocar os mesmos estímulos equivocados que a gente vê muitas vezes provocado de alguma maneira por aí. E um desses estímulos equivocados é condicionar você a pessoas e não a propósito. Condicionar você a pessoas e não a propósito. Eu sempre disse que a Sala 57 é um estilo de vida. E nós fazemos aqui com vocês o melhor culto possível para que nós tenhamos o máximo de proveito aqui. Mas eu quero chamar a atenção de você, adorador da Sala 57, para uma coisa que eu vou mostrar para você agora, tá? E eu queria que você compartilhasse comigo a minha preocupação. Deixa eu buscar aqui. Aqui está.
Esse aqui é o estúdio. Você está vendo o estúdio da sala 57. Até agora, nós tivemos 10.240 pessoas que acessaram a reunião. Glória a Deus por isso, né, Ari? Ari Caetano está parado ali prestando atenção no que a gente está falando, né, Ari? Ó, de espectadores simultâneos, nós tivemos 3.723, 729 famílias que, durante esse período aqui, ó, de 6 horas da manhã, de 5 horas da manhã até este horário aqui, em que as pessoas puderam estar conosco, 3.716, 29, 23, o pico máximo aqui. Depois, obviamente, as pessoas têm atividades e esse pico vai caindo, e nós estamos agora com 2.418 famílias, além dos adoradores do Zoom, chegando a quase 3.000 famílias, que eu acho excepcional já. Isso aqui é todo dia, né? 10.000 famílias e quase 5.000 todo dia. Mas uma coisa me chamou a atenção nos últimos 2 dias. Ignaldo, por que o pastor Williams Costa Júnior foi o orador dos últimos 2 dias? Nesse ponto aqui, nós chegamos a 4.300 famílias adorando simultaneamente. 4.300 aqui. Ou seja, eu tive mais ou menos 500 famílias a mais, porque foi o pastor Williams Costa Júnior que pregou. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque na igreja local, se o Arauto do Rei vai cantar, a igreja enche. Eu tenho medo que, se for o pastor Bulhão que vier aqui na minha igreja domingo à noite, não vai ter lugar para as pessoas sentarem. É ruim isso? Não. Quem é que não quer ver o Arauto do Rei cantando ao vivo? Ótimo, tá beleza. Quem é que não quer ver o pastor Bulhão pregando ao vivo? É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ótimo que a igreja encha quando ele chegar. Ótimo que a igreja esteja cheia quando o Arauto do Rei cantar. Mas ela tem que estar cheia todos os cultos. Ela tem que estar cheia todos os cultos. E aqui na sala 57 eu não quero provocar esse tipo de coisa. Que a sala tenha um número quando tem alguém interessante para ouvir, ou o tempo. Não. Eu quero que você venha para cá pelo propósito. Eu quero que você, adorador da sala 57, entenda o propósito da existência da sala 57. Qual é o propósito? Nós cremos que Jesus não voltará até que a chuva serôdia venha. E, segundo as prescrições bíblicas, deve haver um grande clamor pelo derramamento da chuva serôdia antes que ela venha. Eu estou aqui para isso. O pregador, a oração, quem vai apresentar a sala, se vai ter testemunho, se não vai, se vai ter uma conversa do pastor Wagner com vocês, isso não importa muito. Ou não importa mais do que o propósito. Eu quero que você, Edneuza, Eudete, Vera Portes, Claudinha, Estele, Keila, Juvani, nossa Leci, Maria Marques, intercessora Ednei, Gedinei conosco. Eu quero que todos vocês, seja agora ou depois, venham para esse lugar pelo propósito, não pelas pessoas. Jesus não merece sua presença? O Espírito Santo não merece sua presença? Deus, o Pai, não merece, Rosivaldo, sua presença? De novo, eu quero fazer uma separação muito importante. É claro, quem não gosta de ver boa música, o Arauto do Rei cantando é uma benção. É uma benção. É, quem não gostaria de ver o pastor Bulhão, já vi várias vezes ao vivo, é uma benção, homem cheio do Espírito Santo. Mas esta não pode ser a condicionante para os números da sala 57. Eu quero e eu oro a Deus que o Espírito Santo nos dê pessoas conscientes do propósito. E quando eu venho para cá é porque eu sei que estar aqui, me unindo ao meu irmão no mundo inteiro, provocará o alto clamor. Eu creio nisso. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui todos os dias. Que
Isto aqui, junto com outros movimentos, provocará o alto clamor e o derramamento da chuva serôdia. Se você não entendeu, é para isso que eu estou aqui. E é para isso que você abre a sua telinha todo dia. Por isso que quando a gente ora, termina a oração intercessora, tem um tempo para você buscar e pedir. A chuva serôdia. Aí alguém disse assim aqui no chat para a gente: não anuncia o orador, porque anuncia o pregador. A Anitta está perguntando aqui, não é isso? Por que a gente anuncia o pregador? Nós fazemos o link de reforço todos os dias com quem vai pregar aqui, independentemente, e colocamos de manhã, de manhã. E quando é uma figura administrativa, como o pastor Williams Costa Júnior, a gente produz um encarte e distribui nas redes todas. Por que nós fazemos isso? Queridos, é necessário que essa sala ela tenha alguns selos. Você que está aí adorando, sabe que a Adventista do sétimo dia é um bichinho desconfiadinho. E a gente tem que ter cuidado mesmo. A gente não pode colocar nosso povo para ouvir qualquer coisa. Não podemos colocar o nosso povo para ouvir. São tantas coisas cruzando tudo que a gente tem que realmente ter preocupação com o que nós estimulamos o nosso povo a adquirir, a consumir, a ver e ouvir. Então, como o nosso povo é um povo desconfiadinho demais, os nomes que nós divulgamos dos pastores, dos pregadores e das figuras institucionais, como Williams Costa Júnior, que pregou lá da nossa conferência geral, né, lá da nossa associação geral, dos escritórios onde sai toda a coordenação da Igreja Mundial. A Darleide, que é da Novo Tempo, e todos que participam da Novo Tempo conosco. Por que a gente faz uma reportagem na Novo Tempo e compartilha para vocês multiplicarem? É exatamente para a gente quebrar a desconfiança dos desconfiados. Entendeu por que a gente divulga os nomes? Para quebrar a desconfiança dos desconfiados. Porque se o camarada vê o encarte que o Williams Costa Júnior vai pregar na sala, e ele disse ontem, é impressionante como uma ação pessoal está revolucionando a igreja no mundo, nesse sentido da busca pelo Espírito, e ele se refere à sala 57. Essas declarações institucionais de homens de grande responsabilidade da igreja dão peso para a sala e a gente vai quebrando as desconfianças e adquirindo a inserção dentro das igrejas. Pastor Aliomar, Elias Pedrosa, Gilberto Ludogério, nosso missionário Gilson Costa, Jair Enéas, pastor Jairo Souza, José Alves, José Carlos, Francisco dos Santos, Flávio, são homens, Flávio Borges, são homens que estão emprestando o nome deles para causar o mesmo efeito. Porque toda vez que eu cito o nome deles aqui, e quem entra desconfiado vê, meu Deus do céu, quantos pastores tem nessa sala? Essa sala é séria. É por isso que a gente divulga os nomes. Mas eu não quero que vocês se vinculem a nomes. Muito embora eu tenha as minhas preferências também. Entende? Eu tenho. Você acha que eu não tenho oradores que eu gosto de ouvir? Claro, tem oradores que chegam ao meu coração. Tem pessoas aqui na sala que eu tenho certeza que quando o pastor pinta, você fala assim: ah, eu gosto tanto desse pastor, não é? E não tem problema nenhum nisso. É assim mesmo. E Deus dá o colorido. Eu, às vezes, falo alto, né? Eu bato palma. Acorda, menino! Você já imaginou o pastor Elias Pedrosa dando um grito desse na sala? Não vai ouvir nunca. Pastor Abdoral fazendo isso é nunca. Mas eu faço. E essas características diferentes é que dão o colorido. E eu não tenho nenhum problema que você ame quando o pastor Jairo Souza prega, quando o pastor Jairo aparece na tela, você fala assim, ai que bom, estava com saudade desse. Eu amo isso, irmãos. E é de Deus isso. Agora, eu não posso provocar em você a ideia de que a gente vai ter um número maior só por causa do orador.
Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu observei muito a Darleide Alves, eu observei muito a entrada do pastor Williams e nossos números foram lá para cima, porque eles estavam aqui. Isso me preocupa. Para um adorador da sala 57 que busca a unção do Espírito Santo, vir para a sala adorar só porque preferiu, não, não, eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu tenho que conversar com você. Não estamos aqui por pessoas, estamos por propósito. Não estamos aqui porque gostamos especificamente de pessoas. Estamos aqui por propósito. Eu acredito que a união de pessoas no mundo todo, clamando pelo Espírito Santo, provocará o derramamento da chuva serôdia. Eu acredito. E eu li ontem aqui, a Deni dizendo, pastor, quantas vezes você me acordou, né? Eu sei, eu conheço o ser humano como funciona, né? E eu mostrei ontem para vocês aqui que a internet, queridos, ela não surgiu do nada. Deus está por trás da criação da internet. Agora eu vou deixar o diabo usar isso e destruir pessoas? Não, eu vou usar o que Deus criou para abençoar e para salvar pessoas, Isabel Cristina. Então, você é adorador da sala 57? Quando você acordar, clicar no link e entrar aqui, entenda. Você está vindo aqui primeiramente para se unir a um grupo de milhares de pessoas no mundo clamando pelo Espírito Santo, porque você acredita que isso abrirá as comportas do céu e o Senhor derramará sobre nós a tão prometida chuva. Se você não entendeu até hoje, é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. E aí eu quero que você esteja aqui todos os dias, independentemente de quem vai apresentar a sala, independentemente de quem é o orador, independentemente de quem vai dar o testemunho. Eu quero que você esteja aqui por propósito, por crença. Crença. Eu acredito que se a gente permanecer orando, o Senhor nos dará a bênção. Ou você acha que eu estou aqui, coragem? Por quê? Cara, os caras do Corinthians viajam uma distância enorme para assistir jogos do Corinthians. O pessoal do Flamengo compra camisa oficial, banca o clube, paga o negócio. Camarada que, meu Deus do céu, essas pessoas fazem isso por seres humanos, por times de futebol, por marcas de roupa, por um automóvel, Meu Deus, e por que que a gente não vai fazer por Jesus Cristo? Adorador da Sala 57 não se condicionará a pessoas. Nós estamos aqui por propósito, por crença de que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. O Senhor prometeu, ele vai cumprir. Agora, a parte humana tem que ser feita. Lá em Lucas, quando o Senhor falou assim, ó, vão para Jerusalém e fiquem no cenáculo até que do alto venha sobre vocês a promessa. Alguns acham que eles chegaram lá e ficaram assim de pé cruzado, batendo o pezinho no chão e dizem assim, o Senhor prometeu, cadê? Não foi assim que eles ficaram, não. Eles se reuniram e começaram a clamar. E começaram a clamar. Senhor, a promessa, o Espírito, a promessa. Senhor, o Espírito, derrama, o Senhor prometeu. Senhor, o Espírito, derrama, o Senhor prometeu, o Espírito. E enquanto eles pediam, Denir, enquanto eles pediam, o Espírito foi impressionando o coração, dizendo assim, Pedro, você tem reservas com Tiago. Tiago, você não suporta Lucas. E o Senhor foi acabando com as diferenças que haviam no coração deles ao ponto de haver um só sentimento entre eles, enquanto eles clamavam: Senhor, nos dá o Espírito, Senhor, nos dá o Espírito, Senhor, nos dá o Espírito, Senhor, nos dá o Espírito. Enquanto eles pediam, Deus foi ajustando as questões dentro deles, ajustando as questões dentro deles, até que o Espírito encontrou o ambiente. As portas do céu foram abertas e a chuva temporã foi derramada. O que foi visto? Sem microfone, sem igreja, sem internet, sem mídia.
3.000 num dia só. 3.000 num sermão só. Onde é que essas coisas estão? Onde é que esses fenômenos estão? 3.000 num dia só. Sem um microfone. Só a manifestação do poder de Deus. Na prescrição bíblica, Jesus está terminando o seu juízo no santuário celestial e enquanto ele termina esse juízo, uma nação deverá se levantar para clamar pelo Espírito. Antes da pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, deve haver o derramamento da chuva serôdia. Irmãos, escutem uma coisa. Sem esta chuva, ficaremos aqui, geração após geração. E quando eu vejo meus amigos que estão comigo aqui, numa caminhada indo para 5 anos, alternando para mais, porque vem um nome, vem uma pessoa, eu me preocupo de que talvez você não esteja entendendo isso. Não estamos aqui por pessoas, estamos por propósito. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, para a gente usar esses 13 minutos aqui para dar um testemunho lindo do que Deus tem feito através de um homem que frequenta a sala 57. O Rogério tá bem ali? Rogério, fica aí que já já eu te chamo. Não é moderador não, viu, Rogério? Fica tranquilo. É o outro Rogério, tá aqui. Deixa eu pegar aqui algumas fotinhas. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Eu vou apresentar aqui, ó. E é isso aqui que eu quero ver acontecendo com você, comigo e a gente proclamando o evangelho, ó. Jordanese, Cajamar, São Paulo, dia 3/8/2024. Rogério pregando sobre missão atrativa nesta igreja aqui. Tremendo trabalho do Rogério. Vou chamar aqui para orar com ele. Essa é a irmã Joselene de Salles, de Osasco. Foi até Cajamar para participar conosco. Ó. Viajou, foi com a camiseta da sala, e encontrou o Rogério, a esposa, e participou junto na adoração com o Rogério. Isso, o Rogério pregando sobre a sala. 9/8, Jardim Canuto, em Guapiara, São Paulo. É o grupo lá, camiseta da sala. Olha o banner da sala aqui, já já vocês vão ver isso com mais projeção. Ó. Coisa linda. A igreja, o Rogério abordou, apresentou a sala para toda essa galera. Tem gente aqui com a camiseta da sala, essa senhorinha, que é a esposa do Rogério, aqui a, as frases da sala. Bem feitinho o trabalho. E aqui, opa, deixa eu ir mais aqui, que tem outra foto. Essa aqui é uma outra foto da mesma situação. Essa aí já é dia 11/8, já na mesma igreja, acho que foram 3 dias o Rogério trabalhando ali. Vou chamá-lo aqui para a gente orar e eu agradecer o trabalho desse menino que tem sido uma bênção. Rogério, abre o seu áudio aí, por favor, deixa eu localizar você. Rogério Magno Miranda. Abre aí, filho, por favor. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Rogério? Tudo melhor que mereço, pastor. Rapaz, que trabalho bonito, né, que você faz, cara. Obrigado pela Só disponibilidade, viu? só o senhor está mostrando aí já me emociona, pastor. Porque a gente começa a relembrar as coisas que a gente viveu lá, né, das visitas. Também não foi só ali na igreja, a gente fez visitas, conseguimos, né, através do Espírito Santo, estudos bíblicos para aquelas pessoas daquela igreja conduzirem na cidade. E é maravilhoso fazer esse trabalho. Quando você, e a gente vê que você está emocionado com isso, né? Essa emoção vem quando você estuda com eles, Rogério, que você abre espaço nessas igrejas mediante ancião, pastor, tudo autorizadinho, combinado ali. Qual é a sensação que você tem quando você chega e apresenta um tema que eles também ainda não conhecem, que você não conhecia e agora não conhecia da forma como você conhece, claro. E qual é a sensação que você tem de estar sendo esse arauto, abordando esses temas? Eu, como o pastor disse, né, eu me sinto, né, como eu costumo falar nas minhas orações, e aprendi aqui na sala também,
Eu sou menos do que a metade de um grão de areia, né? E me sinto muito feliz pelas oportunidades, né, que a gente vê acontecendo, tá levando as mensagens que a gente, das coisas que a gente aprende aqui na sala, né? Essa questão de estar colocando a missão à frente. Eu tô de férias, né? Semana que vem a gente vai para Campos do Jordão. Só que a minha preocupação bate uma coisa ardente no peito, né? De que Deus tem que estar à frente. Se eu vou viajar, né? Já entro em contato com a igreja local para poder conseguir um espaço ali para poder levar uma mensagem dessas que a gente aprende na sala, levando uma das ênfases, quando não todas as ênfases, né? Mas eu não consigo assim não conciliar isso. As minhas férias, né? Primeiro vem Deus. E eu percebo que você está indo com a esposa, né? Ela está sempre com você. Isso, a Silvana, graças a Deus, né? A gente caminha juntos de mãos dadas. Ali nas fotos você mostrou uma senhorinha, a irmã Cecília, que já testemunhou aqui na sala, né? A irmã Nadir, lá de Guapiara, que nos recebe com muito carinho na casa dela, né? Toda a família, eles moram num grande sítio lá, né? São várias casas, a família toda moram todos um perto do outro, é um local remoto, né? Eu até te falei que não tinha sinal de internet lá, não dava nem para eu estar assistindo a sala, a não ser gravado depois, e o sinal é muito fraco, né? Mas é, sabe, são coisas indescritíveis. Às vezes não dá para mensurar, não dá para trazer palavras, né? Para poder definir tudo isso que a gente vem vivendo, né? Às vezes a gente tem testemunhos de pessoas que se perdoaram no meio da pregação, no meio da mensagem sobre amor incondicional, teve testemunho sobre pessoas que estavam há anos sem se falar, e no meio da mensagem uma foi para outra e se perdoou, né? É uma coisa maravilhosa. Quantos anos de batismo você tem, filho? Completamos 4 anos do dia 1º de agosto de 2020. O Hélio disse na pregação dele que precisamos de uma nova geração que viva no Espírito, que aprenda isso. Pastor Aliomar, ele tem 4 anos de batismo. E isso me deixa muito contente. É dessa nova geração aqui, ó. Porque, teoricamente, se o Rogério e a esposa seguirem a linha de discipulado, todos os novos conversos que virão da mão desse moço e da esposa conhecerão a vida no Espírito já no início da caminhada. Porque o que acontece aqui na sala eu descubro, a gente tem visto aqui nos testemunhos que a maioria de nós, depois de longos anos, Filomena falou isso ontem aqui pra gente, depois de longos anos é que descobriu a vida no Espírito. Sabia quem ele era, mas não tinha uma vida no Espírito. Depois de muitos anos de produção sem ele. O Rogério e a esposa representam uma nova safra que está começando a vida no Espírito, no início da caminhada cristã. E isto me diz que logo, logo, nós teremos uma nova geração formada de pessoas que já iniciam a vida com esse tipo de choro. O seu choro, a sua emoção, Rogério, ela é muito bem-vinda no reino de Deus. Porque o que está provocando a sua emoção e o seu choro não é uma pregação motivacional com uma história triste no final para fazer você chorar. Eu já vi muito isso acontecer. Uma distração. Não. Você está chorando emocionado porque Deus está usando você, sua esposa, para quebrantar vidas através do anúncio da pessoa de Cristo por meio do seu Espírito Santo. Dotado, cheio, conhecendo quem é o Espírito, andando com ele, ouvindo a voz dele, sendo movimentado por ele. É um novo estilo de adorador. E às vezes a gente não tem tempo para valorizar o tanto que vocês trabalham. A sala é muito dinâmica, tem muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado com o tempo e tudo mais. Mas eu estou sempre de olho no que você me envia aqui, com a intenção de publicar isso, de dar o destaque necessário para a pessoa de Jesus que tem feito isso e tem feito isso através de você. E eu quero publicamente agradecer a você e a todos os que se envolvem na divulgação desta mensagem. Não é o pastor Wagner, não é o pastor Aliomar, não é o pastor Esmeraldo, não é o pastor, não, é a mensagem.
Você deve entender que nós precisamos do que pregamos hoje urgentemente. Eu estou olhando aqui na tela, Rogério. Estou olhando na tela o pastor Aliomar. Outro dia, pregou aqui o pastor Fernando Iglesias. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu não esperava aposentar. Por quê? Ele acreditava que Jesus viria enquanto ele estivesse pregando. Tenho a impressão que o pastor Aliomar nutriu essa esperança. E se eu perguntar aqui para todos os pastores que já jubilaram, pastor Jairo Souza, pastor Jael, pastor Gilberto Ludogério, pastor Elias Pedrosa, se eu perguntar para todos eles aqui, todos pregaram esperando que Jesus voltasse enquanto eles anunciavam. Eu estava aqui no Maranata, 20 mil jovens ouvindo o pastor Bulhão pregar, e eu não me recordo, em toda a trajetória do pastor Bulhão, de vê-lo emocionado enquanto ele pregava, embargar a voz, sempre muito seguro, muito firme, independentemente do que estivesse acontecendo, testemunha, a maneira, ele estava firme ali, concentrado pelo Espírito para levar a mensagem. Mas uma coisa me chamou a atenção, Rogério. Ele falando para nós, e quando ele falou sobre a volta de Jesus, ele olhou para os meninos assim: eu tenho em vocês, eu replicando, não foi exatamente assim, mas o conteúdo é esse. Eu tenho em vocês, jovens, 21 mil que aqui estão, a esperança de que Jesus volte, porque eu preguei acreditando que ele viria enquanto eu pregar. Emocionado. Ou seja, se nada acontecer, vai descansar e Jesus não terá voltado na geração dele. Agora, eu pergunto para você, Rogério, até quando nós vamos viver esse estado de coisas? Quando a gente tem na palavra a promessa de que o Espírito Santo está esperando ser requisitado. Eu já li aqui, o Espírito de Deus, o poder de Deus está esperando o pedido para ele descer. E nós estamos distraídos. Então, quando eu mostro essas imagens aqui, Rogério, e você assumiu a Sala 57 como ministério, e você sai anunciando isso, eu glorifico a Deus, porque não é você, mas é a mensagem que você leva. É você, entende? Mas é você levando a mensagem. E eu quero publicamente dizer que eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito obrigado por fazer o que você faz, junto com a sua esposa. Também, pastor. E eu, assim, é interessante que algumas coisas que o senhor falou hoje, essa questão da matéria no novo tempo, né? Eu tenho levado às igrejas também, né? Eu tenho essa percepção de que toda essa divulgação de pastores conhecidos, né, que vêm pregar na sala 57 é necessária, né, para que tire esse medo, né? As pessoas às vezes podem pensar que é um movimento dissidente, e isso dá mais segurança, né? E essa questão também que eu aprendi com o pastor, né, falar essa questão da, da autopromoção e da promoção do alto, né? As coisas que acontecem na nossa vida, elas têm que ser faladas para as pessoas, sim. Deus, ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ontem, quarta-feira, fui aqui na igreja da Vila Conceição, perto de casa, e uma irmã que ia pregar, né? Eu entrei na igreja, fiz minha oração ali, né? E ela que ia pregar, ela veio quietinha assim perto de mim, ela falou assim: hoje eu que ia pregar hoje aqui, mas o Espírito Santo falou para mim que é para você pregar hoje. E eu fui pego ali de surpresa, né? E em outras também, lá em Guapiara, um senhor chegou e virou para a gente, ele falou assim para mim: e Deus sabe o que está no meu coração, pastor. Não falo isso por autopromoção nem para mim autopromover, né? É promoção de Deus, do alto. Ele falou assim: tem uma luz brilhando nesse homem. Eu tinha acabado de conhecer ele, eu falei para ele que eu amava, né? Falei as frases da sala. Ele falou assim: tem uma luz brilhando nesse homem. Ele é diferente, né? E eu e a Silvana, minha esposa, já passamos por situação assim também lá em Pilar do Sul, um veterinário, né? A gente foi que o nosso cachorrinho, o Luke, ele é missionário também, né? Ele acompanha a gente. Aí esse veterinário falou: olha, quando vocês entraram aqui no meu consultório,
eu senti uma luz muito brilhante envolvendo vocês. Ele é católico, amo meus irmãos católicos, né? E, e aí ele falou isso, a gente também sempre não perde a oportunidade, né, pastor? Nesses dias aí, nossas listas de transmissão aumentaram, eu tenho comunidade, aumentei os contatos da comunidade, né? A gente tem feito esse material aqui, ó, não sei se dá para você ver aí. Aí deu. Aham. Isso aqui é o Grande Conflito, gravado lá pelo Luiz Gonçalves, Ótimo. no começo dos anos 2000. Eu gravei 100 DVDs desse, e hoje em dia já não é mais tão comum, mas tem pessoas que ainda têm leitores de DVD. Já eu gravei 100 no comecinho do mês, só tenho mais 20 aqui em estoque. A gente levou na viagem, né? A gente já distribuiu, estamos na 21ª caixa do livro Grande Conflito, né? Tem mais uma fechada ainda. E aí, quando a gente vai para essas missões, né, ao longo do caminho, parou no posto de gasolina, toma livro, né, e vai levando a mensagem de Deus. Né? Não tem como eu falei, né, não tem como desassociar. Saí de casa, eu estou em missão. Né? Eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas, desse Deus maravilhoso que um dia vai nos receber e que espera que nós façamos a nossa parte, como a Andressa Barraganha falou no vídeo dela, né? Se a gente não fizer hoje, amanhã pode ser tarde demais. Eu ia fazer a oração do Santo Padre. Não vou mais. Está ótimo assim. Muito bom. Que Deus seja louvado, Rogério, pela sua vida, pelo Amém. seu empenho, de todos os irmãos que fazem de uma maneira diferente ou outra o trabalho do Senhor, né? Aqui especificamente divulgando a mensagem da sala. Coragem, manda um oi para mim aí, irmão. Você tá no outro número? Manda um oizinho para mim. Vamos fazer uma oração, filhão? Pai eterno, muito obrigado pela sala de hoje, pela reflexão que fizemos nesse mundo artificial, perigoso. Estamos indo para uma situação muito complicada. As pessoas podem movimentar imagens hoje, fazer com que duas fotos estejam superposicionadas e um efeito faça que seja produzido um vídeo daquelas duas fotos, daquelas pessoas se abraçando. Ou seja, é possível colocar foto de uma pessoa que morreu, com uma foto atual de um filho, por exemplo, e no efeito fazer com que o filho abrace o pai que já está morto, como se fosse um abraço hoje. As pessoas podem copiar o que eu estou falando aqui, colocar a minha voz gesticulando com a minha boca, só que eu falando outras coisas que não as que eu realmente falei. Os seres humanos estão criando robôs à imagem de seres humanos, com movimentação, expressões. Meu Deus, volta logo. E como eu disse aqui, nós precisamos de propósito. E tudo que é feito aqui é para reunir o máximo de pessoas no mundo que tenham consciência da urgente necessidade que temos de clamar pelo poder de Deus que está à espera do nosso pedido. Nós queremos despertar a maior quantidade de pessoas no mundo para isso. Isso não nos faz melhor do que ninguém, isso não nos faz melhores do que ninguém. Nossa responsabilidade é igual a de todo mundo. Não achamos que é só na sala 57 que isso está acontecendo. Mas acreditamos que se o Senhor deu a sala para todos nós que aqui estamos, com as dimensões que a sala tem no mundo inteiro, então nós temos que continuar aqui, crescendo, com números significativos, para que este anúncio da urgente necessidade do clamor pelo Espírito Santo se torne algo de primeira necessidade em toda a igreja no mundo inteiro. E então o Senhor ouvirá o nosso clamor. Esta é a nossa parte. Desperta-nos, Senhor, para isso. Obrigado pela vida do Rogério. Ele já organizou a vida dele em torno do anúncio da mensagem da Sala 57, que é a busca pelo batismo do Espírito Santo e o convívio dele com ele como um amigo, para que Jesus Cristo seja real em nossa vida. Por favor, Deus, desperta o teu povo, desperta o pastor Wagner, desperta todos nós. Volta logo, Senhor. Volta logo. Esse mundo está muito chato, muito doente, muitas necessidades. Coisas de todo tipo estão acontecendo nesse mundo, Deus. Volta logo.
Volta logo. Precisamos urgentemente de descanso, de paz. Volta logo. Para isso, mais uma vez eu rogo para a nação da madrugada, Deus. Não nos deixa perder o foco. Não nos deixa perder o foco de estar aqui por qualquer outra coisa primária que não reunir uma multidão de pessoas no mundo, clamando pelo Espírito Santo. É isso que nós desejamos. O que fazemos aqui é apenas a maneira pela qual nós estamos anunciando esta mensagem. E coloca no coração do adorador aqui da madrugada o propósito. Por Jesus. Espírito Santo, guia-nos hoje, por Jesus. Influencia-nos hoje, por Jesus. Produz em nós, Espírito Santo, fé, por Jesus. Produz em nós, Espírito Santo, esperança, por Jesus Cristo. Reaviva-nos em Jesus, Espírito Santo. Reaviva-nos em Jesus. É no precioso nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém e amém. Pastor, Deus, oi. posso dar só mais uma palavrinha? Eu não posso deixar de dizer que também amo você, né? Todos vocês, a Sala 57, as pessoas que frequentam esse movimento maravilhoso, eu preciso de vocês para eu ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês todos existem. E eu também queria ficar aqui à disposição. Quem quiser levar, for aqui da minha região, né? Nas férias eu vou para mais longe. Quando eu não estou de férias eu fico mais perto, né? Mas quem for aqui da minha região, de Ribeirão Pires, né? Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, né? Se quiser levar uma mensagem, quiser ter essas mensagens da sala na sua igreja, né? Pode entrar em contato comigo, e porque eu digo que eis-me aqui, né? É só me chamar, eu e a Silvana teremos um enorme prazer em tá atendendo às solicitações dentro da nossa disposição, né? Da nossa agenda aqui. A gente tendo agenda livre, a gente vai atender quem nos Você, chamar. você se incomoda de dizer o seu telefone aqui para todo mundo, não? Não, imagina. É Então, 11, né? DDD 11 999 70 6195. mais uma vez, 11 999 70 6195. pronto. Se você não conseguiu anotar, no término da reunião, é só você voltar um pouquinho e você consegue pegar o número do Rogério. Muito obrigado, amigo. Deus te abençoe com graça e paz, viu? Um grande dia, um abraço na sua esposa. A todos vocês, um bom dia de preparação. Coisa boa, né, irmãos? Muito boa coisa. Bom, deixa eu passar os poderes para a Leila aqui, porque teremos uma pipoca curtinha hoje, mas tem que ter nossa pipoca, né, irmão? Então, passando os... Leila, toma aí, ó. Você, a partir de agora, tem os poderes. Parece que eu ouvi bom dia com Bom alegria. dia, bom Foco dia, não bom dia com desviar, vamos no alegria. joinha e clicar. Bom dia, Ô, Bom dia, pastor joinha. Wagner Almeida. Wagner Almeida Giovanni, também. Giovanni, você está fazendo aniversário hoje, né, Todos irmão? vocês. Bom dia, parabéns, Giovanni. Que Deus te abençoe. Obrigada, você Tia, demais. palmas pra você, Parabéns Giovanni. pra você. Já, Giovanni. Parabéns. Bom Muita dia, saúde, preparação, Giovanni. Giovanni. Vamos. Feliz Bom aniversário, dia, Bom felicidade. Giovanni. demais. Aniversário, Companhia de Deus. Giovanni. Jesus ao seu Muito lado. bom. Meus amores, eu gostei. Oração por Giovanni, que está fazendo aniversário hoje. Não abre o áudio, não. Deixa fechadinho. Vou orar por você, Giovanni. Eterno Deus e Pai, a Giovanni está fazendo aniversário hoje. Que o dia dela seja uma bênção. E que ela continue essa alegria nossa aqui, junto com seu esposo, sendo participantes da Sala 57 e avançando com o reino de Deus. Que Deus cubra a Giovanni com teu espírito, Senhor, que ela seja poderosa em Cristo, e que ela dedique não só o dia de hoje, como ela tem feito, mas toda a existência dela aos sagrados ofícios do ministério. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Giovanni, Deus te abençoe rica. Giovanissa, linda, que Deus te abençoe, viu? Você é o nosso presente, viu? Você é o nosso presente. Que Deus te abençoe, Coragem, Giovanni. manda um oi pra mim. Já mandei, pastor, já mandei. Você é Tchauzinho, inoxidável, grande pastor abraço.